Agora a gente vai começar o estudo de funções. Em primeiro lugar, eu vou dar uma definição intuitiva do que seria uma função. Na próxima aula, eu vou dar uma introdução formal, uma definição formal do que seria uma função. A intuição do que é uma função é o seguinte: função é uma regra matemática que associa números de um conjunto a números de outro conjunto. Então, eu tenho dois conjuntos. A função ela vai associar números de um conjunto em números de outro conjunto. A primeira imagem que a gente faz da função é uma regra matemática. Imagina essa caixinha como números entrando da esquerda e saindo na direita. Entra na esquerda, por exemplo, o número 2 entra aqui na esquerda, e sai um número diferente, ou o próprio número 2, mas esse número vai ser modificado por uma regra matemática e vai sair aqui na direita, como por exemplo 4. Se eu multiplicar esse número por 2, vai sair 4. Então, nesse exemplo, a minha regra seria: multiplica o número da entrada por 2, então sai 4. Tá. A regra diz que eu preciso de dois conjuntos, que seria o conjunto de entrada e o conjunto de saída. Pela definição, a função é uma regra matemática que associa números de um conjunto a números de outro conjunto. Esse primeiro conjunto aqui, que eu vou chamar de A, tem alguns números: A, B, C e D. Você pode imaginar essas letras como se fossem números, por exemplo, 1, 2, 3 e 4. Esses números serão associados por essa regra matemática a números de um outro conjunto, que seria o conjunto de saída, aqui, que eu vou chamar de B. Então, eu tenho o conjunto A com alguns números, tenho o conjunto B com alguns números, e esses números do conjunto A serão associados com os números do conjunto B, por uma regra matemática. Por exemplo, a regra matemática vai associar o Azinho com o Ezinho, o Bzinho com o Fzinho e assim por diante até o último elemento. Tá? Aí, algumas definições. O conjunto de entrada é chamado de domínio da função e o conjunto de saída é chamado de contradomínio da função. Algumas regras. No conjunto B, que seria o contradomínio, ou a saída da função, eu posso ter alguns elementos que não são atingidos por flechas, que não têm elementos correspondentes no conjunto A que atingiriam esses elementos. Tá? Por exemplo, esses elementos aqui. Esses 7 elementos que eu coloquei para fora. Esses elementos que não são atingidos por flechinhas, eles não fazem parte de um conjunto especial que é chamado de imagem. Então, todos os elementos do contradomínio que são atingidos por flechas, eles fazem parte de um subconjunto chamado IM, ou conjunto imagem. E os elementos do contradomínio que não são atingidos por flechinhas, eles não fazem parte da imagem. Eles fazem parte do contradomínio, mas não fazem parte da imagem. Bom, então essa foi uma definição intuitiva do que seria uma função. Recapitulando, função é uma regra matemática que associa elementos de um conjunto chamado domínio com elementos de outro conjunto chamado contradomínio.